Por estratégia de Renato Portaluppi, o Grenal está definido em data e horário e tem uma possibilidade muito grande de local. A gente vai falar sobre isso e também entender o porquê que o Grêmio vai tomar escolhas que às vezes não são a melhor para o torcedor. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês no canal para a gente falar sobre como o Grêmio vai trabalhar com a logística para jogar da melhor maneira possível contra cada adversário, visando principalmente a parte física de seus atletas. Renato vai tomar uma estratégia que talvez não agrade o seu torcedor, e isso já começa a ser claro quando a informação que a gente tem de hoje é o local a ser definido para o Clássico Grenal. Mas antes, vamos ouvir o que Renato tem a dizer sobre essa estratégia das viagens do Grêmio e as logísticas construídas para cada partida. Mas tem horas que a gente precisa sair para procurar viajar o menos possível, porque a gente vai viajar o Brasil todo. Então, muitas vezes, a gente vai, e aí cabe ao presidente a decisão sempre. Em alguns estados a gente vai procurar fazer outros jogos também, porque os nossos adversários, porque a gente possa evitar o desgaste de viagens. O Renato é muito claro quando ele traz como o Grêmio vai transformar as logísticas de viagem a seu favor. Falando em inversão de mando de campo, falando sobre como o Grêmio vai tentar poupar viagens e jogar mais próximo dos seus futuros destinos ou até mesmo emendar jogos nos mesmos estados. E isso fica claro, porque o Grêmio tentou por vezes fazer a troca do mando contra o Botafogo, por exemplo, que é um problema que o Grêmio vai ter que resolver. O Botafogo que a princípio teria aceitado a troca de mando de campo do Grêmio, agora começa a voltar atrás porque o dia marcado para essa partida, o Botafogo não poderia fazer a utilização do seu estádio. Teria que jogar fora do Newton Santos devido a um show do Nat Roots, que acontece na mesma data. E aí já deu um pé atrás para o Grêmio. Em relação a isso, o Tricolor já começa a pensar numa nova logística para essa partida, já visando os próximos confrontos. O Grêmio jogaria contra o Botafogo em Brasília. Isso porque os próximos jogos do Grêmio são contra o Fortaleza fora de casa e contra o Atlético Goianiense, que também fica perto de Brasília. E aí, isso tudo acaba espelhando o próprio Clássico Grenal, que possivelmente deve ser mandado na capital do Distrito Federal, a capital do Brasil, Brasília. Isso porque evitaria um desgaste de viagem. O Grêmio tem viagem para o centro-oeste do país, em Goiânia, tem viagem para o nordeste, lá em Fortaleza, e essas são opções pouco viáveis em relação de logística. Então, tu ficar mais centralizado em Brasília pode ser uma opção. Como eu disse, o Clássico está definido. Será dia 23 de junho, domingo, às 4 da tarde. Por que não jogar no Rio de Janeiro, como era previsto? Porque tem o Clássico Fla-Flu no mesmo dia, que deve acontecer no Maracanã. E aí, esse também é um dos problemas enfrentado pela diretoria gremista. E aí, acaba sobrando, claro, Brasília nessa questão de logística, que o Renato já implementou como uma estratégia para manter seus jogadores bem fisicamente para todos os jogos. Claro, o torcedor vai acabar não gostando muito, porque viu um ambiente muito positivo em Curitiba, um ambiente que talvez tenha sido primordial para a vitória de goleada na Libertadores contra o The Strongest, mas neste momento, o Renato, que mesmo elogiando muito a estadia aqui em Curitiba e todo o ambiente transformado, ele acha que pode ser melhor priorizar a parte física do que o ambiente da partida. Lembrando, o Renato gostou muito de jogar aqui em Curitiba, inclusive foi o grande nome, a grande peça para que o Grêmio viesse para cá. A direção queria outros lugares. O Renato que quis esse ambiente, mas ele também entende que pode priorizar outras partes do campo, dos jogadores e também do tempo de viagem para amenizar esses desgastes que ele mesmo fala, de ritmo de jogo, de preparo físico e até de mental para os seus jogadores. A gente aguarda agora a definição para entender se realmente vai pesar isso em relação ao ambiente do torcedor dentro do estádio. A gente segue atualizando o Grêmio por aqui e sempre lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, deixa teu like e teu comentário. Tu concorda com o Grenal em Brasília ou tu preferia um ambiente mais olímpico como foi aqui no Couto Pereira? Beijo!